No Morro José Menino, em Santos, litoral de São Paulo, um colchão está largado no chão de um cômodo pequeno. Sobre ele, nada. Nenhuma arma, nenhum vestígio. Passam pouco menos de 2 minutos e, no mesmo lugar, aparece uma pistola. As câmeras corporais dos policiais militares que entraram naquele imóvel em 30 de agosto de 2023 registraram os 2 momentos, o antes e o depois. E é exatamente esse intervalo, hoje analisado por peritos, que ameaça derrubar a versão que a Polícia Militar deu para explicar por que atirou em Evandro Alves da Silva. Antes de continuar, um pedido rápido. Se você chegou até aqui, esse tipo de reconstrução, com fontes verificadas, sem sensacionalismo e sem tomar partido, é exatamente o que este canal se propõe a fazer, caso a caso. Se você valoriza esse tipo de cobertura, considere se inscrever no canal. Isso ajuda diretamente a manter esse trabalho de apuração vivo. Não é preciso fazer mais nada agora. Só isso já faz diferença. Dito isso, vamos voltar para dentro daquele imóvel no Morro José Menino, porque o que aconteceu nos minutos seguintes é o que vai definir o destino de 3 policiais. Segundo o relato que os próprios policiais deram depois, a patrulha do 5º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar passava por uma área do Morro José Menino quando viram pessoas se dispersando. Foi esse movimento, contam os policiais, que motivou a entrada no imóvel. Dentro, encontraram Evandro Alves da Silva. A partir daqui, a versão que a Polícia Militar registrou é direta. Os policiais afirmam que ele estava com uma pistola e que um dos agentes, identificado depois como Daniel Pereira Noda, deu ordem para que ele largasse a arma. Segundo essa versão, Evandro não obedeceu e foi baleado. Essa é a sequência que a corporação sustentou desde o início. Mas as câmeras corporais que os próprios policiais usavam durante a operação registraram outra coisa. Nas imagens, existe um colchão. Nos primeiros segundos analisados, não há nenhuma arma sobre ele. Passa-se um intervalo. Peritos vão calcular depois que foram pouco menos de 2 minutos, e é só então que uma pistola Taurus, calibre .765, aparece exatamente naquele ponto. Há mais um detalhe que os laudos técnicos vão registrar. A perícia encontrou sangue no banheiro do imóvel, não perto de onde a pistola foi localizada, no banheiro. Nenhuma dessas 2 informações, isoladas, prova o que aconteceu. Mas juntas, elas abrem uma pergunta que vai definir o rumo de todo o caso. Se a arma não estava sobre o colchão nos segundos que antecederam o disparo, de onde ela veio? E por que apareceu ali só depois? Evandro sobreviveu ao ferimento. E desde o primeiro depoimento, a versão dele contradiz frontalmente a da corporação. Ele nega terminantemente que estivesse armado ou que tenha resistido à abordagem. Mas para entender como uma operação chegou a esse ponto, e por que hoje 3 policiais respondem por isso, é preciso voltar alguns meses. O caso remonta à Operação Escudo, uma ação da Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista, com equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais atuando na região. Foi dentro dessa operação que a entrada no imóvel do Morro José Menino aconteceu. Mais de 2 anos depois, em 15 de setembro de 2025, o Ministério Público de São Paulo formalizou denúncia contra os 3 policiais envolvidos na ocorrência: Daniel Pereira Noda, Carlos Vinícius Batista Bruno e Tiago Freitas da Silva. A acusação é de tentativa de homicídio. Segundo a petição apresentada pela Defensoria Pública de São Paulo, em conjunto com a organização Conectas, que reconstruiu o caso a partir de peças do inquérito, a denúncia do Ministério Público sustenta que o crime teria sido cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. São as chamadas qualificadoras. Motivo torpe, na linguagem penal, é aquele considerado especialmente desprezível, e recurso que dificulta a defesa é qualquer meio usado que reduza a capacidade da vítima de se proteger. Se confirmadas em julgamento, essas qualificadoras tornam o crime mais grave. Quase um ano depois da denúncia, em agosto de 2026, veio a decisão que levaria o caso ao Tribunal do Júri. A Justiça pronunciou os 3 policiais, ou seja, entendeu haver elementos suficientes para submeter o caso a julgamento por um júri popular, o rito usado no Brasil para crimes dolosos contra a vida. Pronúncia não é condenação, é a etapa em que um juiz decide que existem indícios para o caso ir a julgamento, não que o réu é culpado.
A decisão foi assinada em 12 de agosto e passou a ser noticiada a partir do dia seguinte. Os 3 seguem respondendo em liberdade. Mas enquanto a justiça avançava contra os policiais, outro processo corria em paralelo e chegava a uma conclusão oposta. Evandro também havia sido investigado por resistência e porte ilegal de arma, exatamente os crimes que a versão policial atribuía a ele no momento do disparo. Só que, em 17 de dezembro de 2025, a Justiça arquivou esse inquérito, a pedido do próprio Ministério Público. Segundo a manifestação do promotor, reproduzida pelo site Ponte, não havia elementos que sustentassem que Evandro estivesse armado ou tivesse resistido de qualquer forma. É aqui que entra o trabalho que normalmente fica invisível, o que levou peritos e promotores a essa conclusão. O ponto central foi a análise técnica das imagens das próprias câmeras corporais da Polícia Militar. De acordo com a petição da Defensoria Pública e da Conectas, o material foi periciado pelo CAEX, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Execuções Criminais do Ministério Público, órgão especializado justamente em analisar esse tipo de prova técnica em casos de violência institucional. E a conclusão que consta nessa petição é direta. A análise das imagens indica que a pistola não estava sobre o colchão nos segundos que antecederam sua localização ali. Essa é uma peça técnica, não uma testemunha. E é justamente por isso que pesa de um jeito diferente numa investigação que, até então, dependia sobretudo da palavra de cada lado. De um lado, os policiais que participaram da ocorrência. Do outro, a vítima que sobreviveu a ela. Há outro elemento que compõe esse quadro: o sangue encontrado no banheiro do imóvel, e não junto ao ponto onde a arma foi localizada. Sozinho, esse dado não fecha nenhuma conclusão, mas somado à análise das câmeras, é um dos pontos que a denúncia do Ministério Público leva em consideração. Vale registrar também o papel dos órgãos de controle externo. A Defensoria Pública de São Paulo e a Conectas não são parte do processo penal em si, mas produziram uma reconstrução formal do caso a partir de peças do inquérito, da perícia e da denúncia. Um contrapeso documental num tipo de caso em que, historicamente, a versão policial tende a prevalecer por ser a primeira a ser registrada. A ouvidoria da polícia também acompanhou de forma mais ampla a Operação Escudo como um todo, embora não tenha sido localizado um relatório dedicado especificamente ao caso de Evandro. E vale registrar o que ainda não está público: a íntegra da denúncia do Ministério Público, a íntegra da decisão de pronúncia e o laudo completo do CAEX não foram localizados de forma independente até o fechamento desta reportagem. O que se sabe hoje vem, em grande parte, de como a imprensa que cobre o processo relatou essas peças, e da reconstrução feita pela Defensoria Pública e pela Conectas. Ou seja, o caso avançou até o Tribunal do Júri sustentado por perícia técnica e por decisões formais, mas as peças que fechariam definitivamente essa reconstrução ainda não estão totalmente abertas ao público. Hoje, o quadro processual é este: Daniel Pereira Noda, Carlos Vinícius Batista Bruno e Tiago Freitas da Silva, todos policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais, são réus pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, acusados de tentativa de homicídio contra Evandro Alves da Silva, com as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nenhum dos 3 foi condenado. Todos respondem em liberdade. Mas não foi só isso. O outro lado do processo, o inquérito que investigava o próprio Evandro por resistência e porte ilegal de arma, terminou arquivado pela Justiça, a pedido do Ministério Público, que concluiu não haver elementos para sustentar que ele estivesse armado ou tivesse resistido. As duas decisões lidas juntas mudam o peso do caso. Um lado da história, a de que Evandro representava uma ameaça armada que justificou o disparo, é hoje o lado que carece de sustentação no próprio processo movido contra ele. O outro lado, a responsabilidade dos policiais pelo disparo, segue em aberto, sujeito ao que o Tribunal do Júri decidir. Nenhuma das duas coisas é a palavra final. A pronúncia não é condenação. O arquivamento contra Evandro não é, por si só, uma condenação dos policiais. São duas peças de um mesmo processo, ainda em curso. O caso de Evandro Alves da Silva ainda não tem um desfecho. Tem um colchão, um intervalo de 2 minutos, um inquérito arquivado
e 3 policiais que agora aguardam julgamento popular. O que aconteceu naqueles minutos dentro do imóvel no Morro José Menino é exatamente o que um júri vai ser chamado a decidir, com base em perícias, laudos e depoimentos que, até aqui, sustentam versões que não se encontram. Até lá, o que existe é um processo em andamento, não uma sentença. E é assim que este caso segue, aberto, sob acompanhamento da Justiça.